Pois bem, gente, encerrando o sumário da culpa, hoje nós vamos falar de sentença de absolvição sumária. Nós já dissemos que na conclusão da formação do sumário da culpa, nós temos 4 modalidades de sentença, 4 modalidades de decisão, perdão. Já falamos de 3 dessas modalidades. Falamos da pronúncia, onde nós temos o encaminhamento do processo para a fase seguinte, para o tribunal do júri. Falamos da impronúncia, que é quando o juiz se convence ou da inexistência do crime, da inexistência da materialidade ou da inexistência de indícios mínimos de autoria, e dissemos que essa é uma decisão que põe fim ao processo, porém ela não impede que novamente a ação venha a ser instaurada, caso surjam elementos faltantes naquele primeiro momento, elementos de materialidade ou de autoria. E falamos da terceira modalidade de decisão. A terceira modalidade é quando nós temos a desclassificação. E falamos que na desclassificação, basicamente, o juiz ele entende que não se trata de um crime doloso contra a vida. Dissemos que a manifestação é uma manifestação por exclusão. Ele simplesmente fala que não se trata de um doloso contra a vida. Se for uma comarca onde temos várias varas criminais, e sendo uma exclusiva de júri, o que vai acontecer? Esse processo ele vai ser encaminhado, ele vai ser redistribuído para um dos juízes das varas de crime comum. Se for comarca de vara única, o juiz desclassifica e julga o crime como ele mesmo, como um crime não doloso contra a vida. Beleza? Pois bem, vamos aqui então para a última modalidade de decisão que ocorre no final do sumário da culpa. Essa última modalidade é a decisão chamada de absolvição sumária. Absolvição sumária. Olha lá, a decisão de absolvição sumária, ela pode ser conceituada, num conceito bem breve, como sendo uma decisão de mérito que analisa a prova e declara a inocência do acusado. É uma decisão de mérito que analisa a prova e declara a inocência do acusado. Olha só, aqui na absolvição sumária, nós temos a efetiva análise por parte do juiz de direito. Ele efetivamente analisa a prova de maneira aprofundada, não é como na pronúncia, em que a análise dele é superficial. Nós dissemos que na pronúncia a análise é superficial, por quê? Porque ele não é o juiz competente para o processo, para o julgamento do crime doloso contra a vida. Na pronúncia, a análise dele é superficial. Aqui não. Aqui ele faz uma análise aprofundada da prova e, com base nas conclusões dele, a partir dessa análise, ele faz o julgamento, ele julga, levando-se em consideração os elementos aí que conduzem ele à absolvição do réu. Vamos lá no artigo 415, a absolvição sumária está prevista no 415. Vamos lá, ela. Absolvição sumária. Vamos lá. Absolvição sumária, um momentinho só. 415. Olha lá. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando 1.
provada a inexistência do fato. 2, provado não ser ele autor ou partícipe. 3, o fato não constituir infração penal. 4, demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Olha só, gente. Aqui ocorre uma situação muito interessante. Primeiro, nós temos a designação de absolvição sumária. Por que é a absolvição sumária? A absolvição é sumária porque ela se dá no âmbito da formação do sumário da culpa. Ela se dá no primeiro momento na primeira fase do processo do tribunal do júri. Por isso que se diz que a absolvição é sumária. Ela não se dá no juiz competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que seria o júri. A regra é que a absolvição ela ocorra no tribunal do júri. Disse que a absolvição é sumária porque ela vai se dar, entre aspas, no meio do procedimento. Nós temos a denúncia, temos a primeira fase do procedimento do júri, não é um rito escalonado, nós já temos a decisão de absolvição aqui no meio do rito. Por isso que se fala que a absolvição ela é sumária. Ela não é a absolvição que ordinariamente ocorre, que a que ordinariamente ocorre é no tribunal do júri. Em razão disso, essa decisão de absolvição sumária, os casos em que ela ocorre tem que ser casos em que se encontra bem evidente a situação, a fundamentação, a motivação da absolvição. Ela tem que estar bastante clara. Por que eu faço menção a isso? Vocês lembram, quando a gente estudou sentença absolutória logo no princípio do semestre, nós vimos que, em caso de dúvida acerca da materialidade ou em caso de dúvida acerca da autoria, nós vimos que no processo, em caso de dúvida acerca das provas, no procedimento ordinário, qual é a regra? A regra é que, em caso de dúvida, nós absolvemos o réu, não é isso? Na fase final do processo, procedimento ordinário, indúbio pro réu. Na investigação policial, ao final da investigação, na atuação do delegado, indúbio pro societá, na dúvida a favor da sociedade. Se restar dúvida acerca da materialidade ou da autoria, ainda assim a pessoa é indiciada. Na hora da ação ser proposta, estou falando de procedimento ordinário, o Ministério Público, tendo dúvida, ele propõe a ação. Na hora da propositura da ação, da atuação do promotor de justiça, é indúbio pro societá. No procedimento ordinário, mais uma vez, estamos falando dele, somente ao final do processo, na hora da sentença, da atuação do juiz, é que ele não se vale do indúbio pro societá, mas sim indúbio pro réu. Se tiver dúvida, se o juiz de direito, no procedimento ordinário, na hora de sentenciar, se ele tiver dúvida acerca da materialidade ou da autoria, ele vai absolver, indúbio pro réu. Beleza? Agora, aqui a situação, no procedimento do júri, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Esse julgamento, essa absolvição, disse que ela possui a característica da excepcionalidade. Por que ela é excepcional? Por que essa absolvição aqui é excepcional? Ela é excepcional porque a regra é que crime doloso contra a vida, competência tribunal do júri.
O juiz de direito, ele só é autorizado a absolver caso as circunstâncias elencadas entre os incisos 1 a 4 estiverem bastante evidentes. Se restar dúvida sobre qualquer destas circunstâncias, aqui também nós teremos aplicação perante o juiz de direito do princípio indúbio pro societá. Na decisão judicial, no procedimento do júri, na decisão judicial, ao final do sumário da culpa, impera o princípio indúbio pro societá. Se nós estivéssemos falando de procedimento ordinário, mais uma vez, a atuação do juiz seria, ele se balizaria pelo princípio indúbio pro réu. Ele se balizaria pelo princípio indúbio pro réu. Ele absolveria o réu em caso de dúvida. Já no procedimento de júri, como o processo ele não se encerra com o juiz de direito, como ele, via de regra, se encerra no plenário do júri, na atuação judicial, no final do sumário da culpa, se houver dúvida, a dúvida opera a favor da sociedade. E o que é a dúvida operar a favor da sociedade? É o processo ter sequência. É o processo ter sequência para que ele vá para o tribunal do júri e no tribunal do júri, que é o juiz efetivamente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, para que o tribunal do júri julgue. Ok? E aqui nós chegamos a um problema do júri, nessa fase final, porque qual é o problema? Daí porque o júri é criticado por muitos. É que se no âmbito do procedimento ordinário, onde a decisão é dada por um juiz de direito, ele se baliza no princípio indúbio pro réu do seu julgamento, se nós estivermos falando de um crime comum, no tribunal do júri, não. O júri ele é livre. Esse é o problema. O júri ele é livre e ele não precisa fundamentar suas decisões. Tranquilo? Ele pode tranquilamente, no seu julgamento, se valer não do princípio indúbio pro réu, mas sim indúbio pro societá. Ele pode, na atuação final, condenar uma pessoa, atribuir a ela, em função da condenação, pena privativa de liberdade, mesmo estando na dúvida acerca da existência do crime ou da autoria. Por quê? Porque ele é soberano nas suas decisões e porque ele não precisa fundamentar suas decisões. O jurado simplesmente responde aos quesitos sim, não. Ele não precisa fundamentar. Daí porque o júri é criticado por muitas pessoas. Mas professor, oi. é uma coisa, então quer dizer que a impronúncia, porque o senhor falou que na dúvida em prol da sociedade, em benefício da sociedade, ela que vai dizer se está correto ou errado. No caso seria o júri. Na impronúncia. Mas na impronúncia, o que ocorre na impronúncia? O que fundamenta a impronúncia é quando o juiz entende que não tem prova de materialidade ou não tem indícios mínimos de autoria. Neste caso da impronúncia, o juiz ele não está em dúvida. No caso da impronúncia, o juiz não está em dúvida. Ele está certo. Ele está certo de quê? Ele está certo de que não tem prova de materialidade ou não tem ou não tem indício de autoria. Compreende? Na impronúncia ele está certo. Aqui ele está certo da não existência de prova de materialidade ou da não existência de indício de autoria. Mas nada impede que amanhã essas provas venham a surgir.
Aqui, na absolvição sumária, e eu vou explicar para vocês aqui os fundamentos, aqui o juiz está certo de outras circunstâncias que o conduz não a impronunciar, mas sim a, desde já, absolver o réu. E nessa absolvição aqui se trata de uma sentença. Essa aqui gera a coisa julgada material. E o fato não pode ser objeto de um outro processo. Muito obrigado. E aí eu entendi o seguinte, que na impronúncia há uma certeza, e já é que não há esses elementos, é um desses elementos. E já nessa situação pró-societate, do pró-societate, tem uma dúvida. Ela tem uma dúvida, mas quando nós estamos falando de tribunal do júri, a dúvida, ela leva ao encaminhamento do processo para o júri. A dúvida leva ao encaminhamento do processo para o júri. Se nós estivermos falando de procedimento ordinário, não. Porque o que acontece? No tribunal do júri, não é o que eu expliquei para vocês? Não é um rito escalonado, nós não temos uma primeira fase que se encerra com a decisão judicial. É essa decisão de que nós estamos falando. E ela tem uma segunda fase que vai até o tribunal do júri. Essa atuação do juiz aqui, no encerramento da primeira fase, na atuação judicial, se ele tiver dúvida acerca de prova de materialidade ou de indício de autoria, ele não absolve. Se fosse um crime qualquer, se fosse um crime doloso, se fosse um crime não doloso contra a vida, na dúvida, o juiz iria absolver. Por que ele iria absolver? Porque nós não temos fase posterior. Nós não temos fase posterior. O processo se encerra com ele. Aqui não. Aqui o indúbio pro réu, ele milita a favor da sociedade, por quê? Porque não é o juiz de direito competente para absolver, ele só absolve em casos excepcionais. Qual casos excepcionais? Esses que nós vamos falar agora do artigo 415. Em razão de termos dois momentos bastante distintos, que é o julgamento efetivo do fato e a pronúncia, nós temos o juiz, ele seguia por momentos diferentes, por princípios diferentes. Vamos lá. Então, muito obrigado, professor. Por nada. No indúbio pro societate, entra na absolvição sumária. Vamos lá, então, indúbio pro societate entra na absolvição sumária, né, para que o absolva na certeza. E, havendo dúvida, prossegue para o júri. Exatamente. No caso de impronúncia, não cabe dúvida, apenas certeza. Exatamente, Eloy, exatamente. Na impronúncia, o juiz tem certeza. Certeza de quê? Certeza de que não tem prova de materialidade ou não tem indício de autoria. O juiz não tem dúvida na impronúncia. Ele tem certeza da falta de prova. Nada impede que, não prescrito o fato, nada impede que amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, 2 anos, enquanto não prescreveu o fato, surja a prova e, surgindo a prova, nós tenhamos um novo processo a respeito daquele mesmo fato. Por quê? Porque a decisão de impronúncia não gera coisa julgada material. Ela gera apenas coisa julgada formal. Beleza? Aqui na absolvição sumária, nós também temos certeza. Só que a certeza nossa é uma certeza específica. Vamos aqui ao 415, aos casos em que vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Olha lá, o que fundamenta a absolvição sumária? Inciso 1. Se estiver provada a inexistência do fato. Se estiver provada a inexistência do fato. Se o juiz tiver certeza, no entender dele, de que o fato não ocorreu, de que o fato descrito na denúncia, o homicídio, a tentativa de homicídio, que ela, na verdade, não ocorreu, que o fato não ocorreu,
ele, de plano, de imediato, absolve o réu. Absolve o réu, absolve sumariamente. Nós não vamos ter discussão posterior, não vai para o júri. Inciso 2. Se tiver provado ser o réu, se tiver provado ser ele, se não tiver provado, perdão, gente, se estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato, se estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Olha, no inciso 2 ele está dizendo, primeiro o inciso 2 ele está dizendo, o juiz, ele vai absolver sumariamente se ele tiver certeza de que se encontra provado que o autor, que aquele que é indicado como autor do fato, na denúncia, que não há, que se encontra provado, efetivamente provado, que não foi ele o autor do fato ou que ele não foi partícipe. Suponhamos que o cara consiga fazer prova de que o crime aconteceu no dia em que o crime aconteceu, no exato dia em que o crime aconteceu, ele consiga fazer prova de que naquele dia ele estava em outra cidade, ele estava em outro local. O crime aconteceu aqui em Montes Claros e ele consegue fazer prova de que naquele dia, naquele horário, ele estava em Belo Horizonte. Então, ficou provado claramente que ele não é autor ou partícipe do fato. O juiz, desde já, absolve. Nós temos prova clara, prova evidente. Inciso 3. Se o fato não constituir infração penal, se desde já tiver prova que o fato não constitui infração penal, e aí nós não estamos falando de não constituir crime doloso contra a vida. Se constituísse crime doloso, se constituísse fato, crime, porém fosse um crime não doloso contra a vida, qual seria a decisão? A decisão seria desclassificação. Aqui não. Aqui no inciso 3 do 415, o fato não constitui crime nenhum. Ele não constitui infração penal. A conduta que restou provada durante a instrução processual, a primeira fase da instrução processual, ela não constitui delito de natureza alguma, nem doloso contra a vida, nem não doloso contra a vida. Em função disso, o juiz, desde já, absolve sumariamente absolve o réu. E inciso 4, se estiver demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Vocês lembram lá das excludentes que vocês estudaram no semestre passado? As excludentes de licitude, excludentes de culpabilidade. Se estiver evidente a presença de qualquer delas, se estiver evidente a presença de qualquer delas, excludente de licitude ou culpabilidade, mas é prova evidente, o juiz também pode, desde já, absolver sumariamente. Se o juiz estiver claro, por exemplo, que o crime foi um doloso contra a vida, foi. Foi a pessoa que foi indicada como autor, foi ela a autora da conduta? Foi. Está provado que tratou-se de uma conduta delitiva, está provado que foi o autor quem realmente cometeu, porém, também está provado de maneira clara e irrefutável que o crime foi cometido em legítima defesa. Se nós estivermos diante da prova clara, evidente de legítima defesa, qual é a consequência natural? A consequência natural é que o processo, o réu vai ser absolvido desde já. Vamos lá. Mas na impronúncia ele tem dúvida quanto à materialidade ou quanto à autoria por não ter prova, certo? Não.
Na impronúncia ele não tem dúvida. Na impronúncia ele não tem dúvida. Na impronúncia o juiz tem certeza. Certeza de quê? Certeza de que não tem prova de materialidade ou certeza de que não tem indícios mínimos de autoria. Olha só, gente. Olha só. É uma coisa, às vezes, difícil de compreender. Uma coisa, ter certeza de que não tem prova do crime é diferente de ter certeza que o fato não existiu, ou ter certeza de que o autor de que não tem indícios mínimos de autoria. Olha lá, vamos falar de autoria. Vamos falar de autoria. Ter certeza de que a pessoa não cometeu o crime, o juiz, a primeira análise, houve o crime? Houve, ótimo. Agora vamos falar de autoria. Ter certeza que o crime, que o autor não cometeu o crime, é diferente de ter certeza que não tem provas de que o autor cometeu o crime. É diferente. Pensem comigo, olha só. Uma coisa é o juiz virar e falar assim, o crime ocorreu no dia e hora de ocorrência do crime, no dia e hora de ocorrência do crime, o réu estava em local distinto de onde o crime ocorreu. O crime ocorreu em Montes Claros, no dia 1º de maio de 2019. O crime ocorreu em Montes Claros, no dia 1º de maio de 2019, ao meio-dia. A pessoa fez prova clara e evidente que no dia 1º de maio de 2019, ao meio-dia, ela estava em Belo Horizonte. Teve um evento público lá em que tem filmagem dela lá naquele evento. Nós temos prova clara, evidente de que ela não foi a autora. A prova está clara de que ela não foi a autora? Está claro que ela não foi a autora. Ótimo. Eu, juiz, vou absolvê-la sumariamente. É uma sentença, vai transitar em julgado, não se questiona mais. Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é não ter provas de que a pessoa foi autora do crime. Por que é diferente? Olha só. Quando nós não temos prova, o juiz não está afirmando não foi ela que cometeu. O juiz está afirmando, olha, de tudo que eu vi na investigação da polícia e por tudo que eu vi aqui na instrução processual, produzido na minha frente, não tem nenhum indicativo de que o autor seja essa pessoa. Porém, eu não estou falando que não foi ela. Eu estou falando que não tem indicativos de que é ela. Em razão disso, eu não vou absolvê-lo sumariamente. Eu vou impronunciá-lo. Pode ser que amanhã surja provas que seja ela. Entendem a diferença? A diferença das decisões? As decisões são distintas, os fundamentos são distintos. Os fundamentos são distintos. Uma coisa é o juiz falar, nós temos prova clara e evidente de que não foi a pessoa autora. Outra coisa é o juiz falar, nós não temos prova de que a pessoa foi a autora. A diferença é sutil, mas ela existe. Se nós não tivermos prova de que a pessoa foi a autora, o juiz impronuncia. Se o juiz tiver prova evidente, clara, de que a pessoa não foi a autora, o juiz absolve sumariamente. É uma situação é uma diferença bem sutil, mas ela existe. Ela existe e para o réu faz toda a diferença. Ele ser impronunciado, ele pode vir a ser processado amanhã. Se ele for absolvido sumariamente, não. Faz coisa julgada material.
Beleza? Professor, Oi. professor, Sim. eu entendo uma coisa, que quando tem um indúbio pro societar, o juiz fala, olha, eu não tenho a certeza que ele foi o autor, mas ao mesmo tempo eu não tenho a certeza de que ele não foi o autor. Tem aquele meio termo, né, professor? Exatamente, exatamente. E aí o que, que acontece? Se nós estamos no júri, como a decisão do juiz não é ele o juiz competente, se nós estamos falando de júri, havendo dúvida nessa atuação dele neste momento, o que, que ele faz? Ele manda o processo para o júri. Porque ele não tem o poder de condenar ou absolver. Como ele não tem o poder de condenar, perdão, o que mais importa é a condenação. Como ele não tem o poder de condenar, havendo dúvida, o que, que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para o júri. Eu não estou te condenando. Nós vamos ter tempo de ver isso, até mesmo porque nós já estamos terminando aqui esse tema. Mas o tema, eu gosto muito dele também, ele é bastante interessante. A sutileza. Vocês querem ver a diferença? Vou mostrar para vocês a diferença. Deixa eu achar aqui. Vou achar aqui Muito obrigado, professor. Por nada, deixa eu achar aqui o artigo da, da sentença. Vamos lá. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês como é que é. Nós já falamos a respeito, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a diferença, uma diferença muito interessante. Muito interessante. São minúcias. Um momentinho só. Deixa eu ver. Três, nove, meia. Não está aqui. Não está aqui. Já que eu não vou assim, eu sei onde eu acho. Um momentinho só, gente. É interessante porque vocês vão ver como tudo fica, vai dar para clarear isso aí com certeza. Aqui, não é 396, não, é 386. 386. Vou no artigo 386 aqui, vocês vão ver como que a diferença ela é regulamentada em lei. Vocês querem ver como é que a diferença é regulamentada em lei? Olha só para vocês verem, nós já falamos disso quando foi a primeira matéria que nós falamos. Olha lá, artigo 386. E o artigo 386 está falando da atuação do juiz de direito, não do tribunal do júri, no processo dos crimes em geral. O artigo 386 fala de absolvição. O que o juiz fala? O que o artigo 386 fala de absolvição para os crimes em geral, onde quem absolve é o juiz de direito, não o tribunal do júri. O que o 386 fala? O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde reconheça: 1. Está provada a inexistência do fato, certeza. 2. Não haver prova da existência do fato, dúvida. 3. O fato não constitui infração penal, certeza. 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal, certeza. 5. Não existir prova de que o réu ter concorrido para a infração penal, dúvida.
Percebem? Olha só, no inciso 2, nós falamos em não haver prova da existência do fato, então nós temos dúvida. No inciso 5, nós falamos em não existir prova de que o réu concorreu para infração penal, também dúvida. Vejam vocês que na atuação do juiz de direito nos processos em geral, na hora dele sentenciar, havendo dúvida, seja a respeito da existência do fato, seja a respeito da autoria, havendo dúvida, o que o juiz de direito faz? Ele absolve. Por quê? Porque este é o momento final do processo. Se ele condenar, nós temos o princípio indúbio pro réu. Neste momento é indúbio pro réu. Se ele condenar, ele vai condenar na dúvida. E isso não é autorizado por lei. Já no procedimento do júri, não. A atuação do juiz no final do sumário da culpa, ele não está condenando ninguém. Ele está encaminhando para o júri. Em razão disso, no procedimento do júri, se tiver dúvida, ele manda para o júri. Ele só absolve neste momento aqui se ele tiver certeza. Certeza ou que o fato não existiu, ou certeza que o réu não é o autor. Ele não pode, no procedimento do júri, no final do sumário da culpa, ele não pode absolver havendo dúvida. Se ele tiver dúvida, seja a respeito da ocorrência do fato, seja a respeito da autoria, ele vai encaminhar para o júri. Se tratasse de um julgamento técnico, o júri, ou se o júri conseguir compreender os fundamentos jurídicos apresentados pela acusação e pela defesa, o júri vai entender que, havendo dúvida, ele tem a obrigação de absolver. Só que, como eu disse para vocês, júri, ele não fundamenta a sua decisão e o júri, ele é soberano. Se o júri quiser fazer o favor de, havendo dúvida, ainda assim condenar, ele vai fazer e vai ter validade a sua decisão. Porque a decisão do júri só pode ser revista se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Se nós temos dúvida, nós não temos decisão manifestamente contrária. Nós só vamos ter decisão manifestamente contrária se a decisão do júri pela condenação, por exemplo, for totalmente contrária à prova dos autos. As provas estão todas indicando absolvição e o júri condena. Aí está errado. Mas se as provas tiverem dúvida acerca da condenação e ele condena, aí não tem problema. Vejam vocês o perigo do júri. A verdade é essa, o perigo do júri. Juízes leigos, juízes que não fundamentam sua decisão e juízes que, mesmo havendo dúvida, olha aqui, se o julgamento fosse por um juiz de direito, o inciso 3 fala, o inciso 2 fala, se tiver provado que o autor, o inciso 2 fala, provado não ser ele autor do fato ou, perdão, já voltei aqui para o 415. O 2 do 386, ele fala, olha lá, vocês desculpem estar voltando aqui, mas é para ficar bem claro e é importante que isso fique claro. São essas minúcias do direito que são mais difíceis, que a gente tem que aprender mesmo. Olha lá, o juiz de direito, crime comum. Se não houver prova da existência do fato, ou seja, se tivermos dúvida, ele absolve. Agora, e o júri? O júri, se não tiver prova da existência do fato, ele pode condenar. Mas ele está julgando absolutamente contrário à prova dos autos? Não tem dúvida. Tem dúvida acerca da existência do fato ou tem dúvida acerca da autoria. No júri, a dúvida pode militar contra o réu. Por quê? Porque o jurado não é técnico e o jurado não tem que fundamentar a sua decisão. Beleza? Vamos voltar lá para o 415.
Vamos voltar lá para o 415. Aqui. Então, vejam, no 415 nós sempre temos certeza. Se está provada a inexistência do fato, está provado não ser autor do fato. Se o fato não constitui, está provado não ser autor, se o fato não constitui crime, ou se estiver demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. São as excludentes lá da parte geral do Código Penal. Aí aqui também tem uma observação que merece ser dita. Tem uma observação aqui que merece ser mencionada. Qual é que é? Se vamos lá no parágrafo único. Não se aplica o inciso 4 deste artigo no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, do Código Penal. Não se aplica ao dispositivo do inciso 4, ou seja, a absolvição sumária, tendo por fundamento exclusão de crime, no caso de inimputabilidade, salvo se for a única tese defensiva. Vamos lá. Vocês lembram que a inimputabilidade, em razão da falta de culpabilidade do réu, por não ser ele capaz, lembram lá? Quando ele não é capaz de entender a ilicitude do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, aquele que possua problema mental de alguma natureza não, problema mental que o impossibilite de entender o caráter ilícito do fato, nesse caso ele é considerado inimputável. Vocês lembram quando nós começamos a falar de sentença? Nós dissemos que a ele é aplicada a sentença absolutória imprópria. Por que absolutória imprópria? Porque ele é absolvido em razão da excludente de culpabilidade, porém a ele é aplicada uma medida de segurança. Por isso que se fala em absolutória imprópria. Beleza? Olha só, o que o parágrafo único do 415 está nos dizendo? Ele está falando, olha, se o fundamento, o juiz, ele não pode absolver a pessoa sumariamente sob o fundamento de inimputabilidade, sob o fundamento da inimputabilidade, da inimputabilidade prevista lá no artigo 26 do Código Penal, que é a... Vamos lá, para nós não errarmos. A inimputabilidade prevista no artigo 26. O artigo 26 fala da... Vamos lá? Inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Se a absolvição tiver por fundamento a inimputabilidade, o que o parágrafo único do artigo 415 nos diz é o seguinte, ele fala, ó, se o juiz, neste momento, ele não pode absolver sob o fundamento da inimputabilidade, exceto se essa for a única tese apresentada pela defesa. E por que o juiz não pode absolver sob esse fundamento? Porque a sentença, neste caso, não é absolutamente absolutória. Ela não é totalmente absolutória. Ela é absolutória imprópria. O réu vai ser absolvido, porém, a ele vai ser aplicada uma medida de segurança. Então, ela é absolutória imprópria. Em razão disso, o juiz não pode absolvê-lo sob este fundamento, exceto se essa for a única tese defensiva.
Se durante todo o processo, na hora da alegação final, a única tese apresentada pela defesa for meu réu, o réu, fala o advogado, meu cliente é inimputável, se a única tese defensiva for essa, neste caso o juiz pode absolvê-lo sumariamente em razão da inimputabilidade e ele, juiz de direito, aplicar uma medida de segurança. Se, porém, tiverem outras teses defensivas, se o juiz, se a defesa falar assim, ó, doutor, o fato não existiu. Lá na alegação final, imediatamente antes da decisão do juiz, a defesa fala, olha, doutor, o fato não existiu. Mas se o senhor entender que o fato existiu, meu cliente não foi autor. Mas se o senhor entender que meu cliente foi autor, meu cliente é isento de pena por legítima defesa. Mas se o senhor entender que meu cliente não é isento por legítima defesa, meu cliente é inimputável. Ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato. Vejam vocês, nós temos 4 teses defensivas. Inexistência do fato, inexistência da autoria, legítima defesa e inimputabilidade. Neste caso, nós temos 4 teses defensivas. O juiz de direito, neste momento aqui, nessa decisão final do sumário da culpa, havendo 4 teses defensivas, ele não pode absolver a pessoa, ele não pode falar assim, ó, na verdade, eu estou analisando tudo aqui e eu entendo sim que o fato ocorreu, eu entendo sim que o seu cliente foi autor, eu entendo sim que não houve legítima defesa, mas eu entendo em desfavor do seu cliente, ou melhor, em favor do seu cliente, eu entendo que seu cliente é inimputável. E em razão desta inimputabilidade, eu vou absolvê-lo sumariamente. O juiz não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque o réu, ele tem o direito de encaminhar, de ver o processo, ele tem todo o interesse de que o processo vá para o júri, para que o júri, que é o juiz competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, para que o júri vire e analise essas outras 3 teses defensivas. Porque, veja só, se o júri absolver sob o fundamento de que o fato não existiu, o réu não pega medida de segurança. Se o júri absolver sob o fundamento que o réu não foi o autor, o réu não pega medida de segurança. Se o júri absolver sob o fundamento de que existiu legítima defesa, o réu não pega medida de segurança. Entendem? E aí eu volto no que eu disse para vocês. Enquanto para o juiz de direito ele precisa de certezas, para o júri nós não precisamos de certeza. Daí porque muita gente critica o júri. Para o plenário do júri, pode ser que o júri absolva a pessoa por ter dúvida acerca da ocorrência do fato, ou por ter dúvida acerca da autoria, ou por ter dúvida acerca da ocorrência da legítima defesa. E aí ele absolva. Se a pessoa for absolvida sob qualquer desses fundamentos, para ela é muito melhor do que ela ser absolvida sob o fundamento da inimputabilidade. Por quê? Porque se ela for absolvida sob o fundamento da inimputabilidade, vai ser aplicada uma medida de segurança. Se ela for absolvida sob qualquer um desses fundamentos anteriores, mesmo sendo ela inimputável, se ele for absolvido sob qualquer dos fundamentos anteriores, aí ele não vai ser aplicado medida de segurança nenhuma. Compreendem a diferença? Professor, Sim.
Então, essa medida, ela é favorável ao réu, porque, no caso, se tiver alguma situação que venha absolvê-lo, é melhor, igual o senhor falou, do que a medida de segurança. Óbvio. O juiz só pode, fazer a absolvição sumária sob o fundamento da inimputabilidade se a defesa não tiver apresentado nenhuma outra tese. Porque parte-se do princípio que vai ser o seguinte: se perante mim, juiz de direito, se perante a minha pessoa, juiz de direito, a única tese apresentada foi inimputabilidade, vai ser essa mesma tese apresentada pelo júri, diante do júri. Como aqui eu não estou condenando, eu estou absolvendo, se eu concordar com a inimputabilidade, eu não estou condenando, eu estou absolvendo, eu posso absolvê-lo desde já, e aplicar uma medida de segurança desde já. Por quê? Porque lá no júri vai ser a mesma coisa. Tranquilo? O Adélio, falando lá, o moço do Bolsonaro, é isso, o Adélio é do Bolsonaro, né? É o da facada? É o maior... Não, o Adélio ainda nós temos investigação em andamento, não é isso? O Bolsonaro estava até criticando, falando que a investigação ela não foi encerrada. Ela não foi encerrada, pelo menos no que diz respeito a quem seria o autor, né? Quem seria o mandante, mas eu não tenho conhecimento exatamente do processo para saber se foi exatamente essa a circunstância, não. Se não foi exatamente essa circunstância, não. A Adélia é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, impediu com que Bolsonaro fizesse campanha e fosse para debate. Eu fui ouvir uma pessoa aqui em Januária, nesse caso do Adélio, depois eu comento com vocês que a aula está quase encerrando. Apareceu uma pessoa aqui que teria mantido ligação telefônica com o Adélio dias antes. Depois eu comento com vocês, mas foi só um engano, só. Foi só um engano. Se o júri condenar, é o que eu falei, o júri ele tem essa liberdade, essa decisão não fundamentada. Se o júri condenar, a pessoa é aplicada pena normalmente. Essa circunstância do júri não ter que fundamentar a sua decisão é complicado. E aí vamos lá para o slide, o que consta mais dele? Sim. É uma sentença. Por que é uma sentença? Porque põe fim ao processo e gera efetiva absolvição. Na impronúncia, nós temos uma decisão que não é chamada de sentença porque ela não gera coisa julgada material, ela gera coisa julgada apenas formal. Na desclassificação não é sentença porque o processo tem segmento. E na pronúncia também não é sentença porque o processo tem segmento, são decisões. Nós temos decisão de impronúncia, decisão de pronúncia, decisão de desclassificação, são modalidades, são decisões, porém aqui na absolvição sumária efetivamente é uma sentença. Por quê? Por que é uma sentença? Porque ela tem este efeito de gerar coisa julgada material. Ela efetivamente encerra o processo e, transitando em julgado, impede com que o processo, com que a situação seja retomada no âmbito do judiciário. Como eu disse para vocês, aqui a causa é de excepcionalidade, né? Por que é excepcional a sentença da absolvição sumária? Porque nós precisamos de certeza, o juiz tem que ter certeza sobre qualquer dos incisos do 415, beleza? E no que diz respeito aos crimes conexos, o processo está transcorrendo perante o tribunal do júri, não é isso? Ele está transcorrendo,
perante o juiz de direito da vara do júri. O que é o natural com relação aos crimes conexos? Se ele absolve sumariamente a pessoa no que diz respeito ao crime doloso, se essa absolvição for exclusivamente no que diz respeito ao crime doloso contra a vida, o efeito natural, se a vara for exclusiva de crime doloso contra a vida, for exclusiva de vara do júri, é ele remeter o processo para o juiz competente para o julgamento do crime conexo. Mais uma vez, no nosso exemplo, se nós tivermos lá estupro e homicídio, por exemplo, você e a pessoa ser absolvida sumariamente em razão do crime de homicídio, para o julgamento do crime de estupro, esse processo vai ser encaminhado eu já disse esse exemplo, se a gente tiver aqui uma vara exclusiva do júri e 2 varas da justiça comum, esse processo vai ser encaminhado para distribuição entre as varas de crimes comuns, justiça comum não, perdão, entre as varas competentes para crimes comuns. Compreendem? Com relação aos crimes conexos. Já que o juiz absolveu, juiz do tribunal do júri, ele absolveu sumariamente no que diz respeito ao crime doloso contra a vida, com relação aos crimes conexos, o processo vai ser redistribuído para ser analisado por um dos juízes das varas de crime comum. O juiz ele não tem competência para a análise para o julgamento dos crimes conexos. Pode falar, Bernardo? Mas e se, né, tem uma situação em que o juiz, ele também, vara única, ele também é competente para estar julgando os outros crimes. No caso, ele vai julgar esses crimes, né? Vamos supor que ele absolveu sumariamente pelo crime de homicídio, tentativa de homicídio, e aí ele vê que tem uma absolvição sumária, mas tem outros crimes, e aí ele vai julgar esses outros crimes? Ele vai julgar os outros crimes. Se for vara única, ele vai absolver sumariamente o réu em função de qualquer uma daquelas circunstâncias do 415, com razão de qualquer uma das circunstâncias do 415, e, sendo vara única, no que diz respeito aos crimes conexos, ele torna-se competente para julgamentos conexos em função de ter absolvido sumariamente um doloso contra a vida. Se ele tivesse pronunciado, quem seria competente para os conexos? O tribunal do júri. Se ele tivesse pronunciado pelo homicídio, quem iria analisar o homicídio e o estupro? O tribunal do júri. Como ele absolveu sumariamente no que diz respeito ao homicídio, quem é que torna-se competente para o julgamento do estupro? O próprio juiz que absolveu sumariamente. Beleza? Claro, professor. Gente, algum esclarecimento, alguma dúvida? Eu acho que a nossa aula foi bastante esclarecedora hoje. Nós podemos aí voltar à sentença. É interessante esses esclarecimentos dessas minúcias aí, e realmente, a depender do procedimento, a dúvida na atuação judicial, ela milita a favor da sociedade ou a favor do réu, a depender do procedimento adotado para o processo de julgamento do crime. Foi possível a gente esclarecer isso. Eu vou reafirmar com a líder, informando a ela quais os crimes, quais as matérias que serão objeto da nossa prova, mas, como eu disse, antecipo para vocês, nós teremos processo e procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, e essa primeira fase do júri que nós acabamos agora. Acabamos agora com sentença de absolvição sumária. Na próxima aula, nós ainda teremos uma aula antes da prova, nós vamos iniciar a fase do júri, mas já é uma matéria que não vai cair na prova. Beleza? Professor. Sim.
Só uma coisa, repete, por gentileza, quais são os elementos que tem-se no processo? Os elementos, como assim, Bernardo? Não é porque, não sei se tem algumas, no procedimento ou no processo, jurisdição, por exemplo, Alguns elementos. que são constitutivos do processo, por exemplo, jurisdição. Bom, no processo nós temos, o que nós temos no processo? Nós temos a relação processual, não é isso? Nós temos a É relação, acusado e acusador? nós temos as partes, nós temos a relação processual que se estabelece entre essas partes, nós precisamos de um caso concreto, não é? Porque o processo ele não pode ser utilizado para fins de consulta, para fins de mera consulta, para fins de produção de tese, nós precisamos de um caso concreto, precisamos das partes, precisamos da relação processual e precisamos de um procedimento, ou seja, de uma regulamentação da forma pela qual os atos processuais serão realizados. Nós precisamos de procedimento, precisamos de um caso concreto, precisamos dos participantes da relação processual e precisamos da relação processual. Tranquilo? Então, professor, tem-se as partes, a relação processual, o caso concreto e o procedimento. Isso, exatamente. E outra coisa, o procedimento que eu preciso saber dele, ele não tem muitos detalhes assim, é porque, segundo eu sei, eles são um conjunto de fases que, através deles, se pode condenar a pessoa. Exato. Nós temos ali uma sequência, o procedimento, ela é a regulamentação que estabelece a sequência dos atos para análise do caso concreto. Vocês lembram que nós estudamos vários procedimentos. Nós estudamos procedimentos, inclusive procedimento de droga, procedimento de crime funcional, procedimento de crime contra a honra. E vocês viram que cada um desses procedimentos, eles apresentam alguma particularidade. Ou seja, eles têm a previsão ou da realização de um ato em momento anterior ou posterior ao procedimento ordinário, ou mesmo a realização de algum ato não previsto por procedimento ordinário. Procedimento se refere a conjunto de atos, forma de realização dos atos processuais. Isso é o procedimento. Não possui elementos formadores desse procedimento, não, professor? Bom, gente, Professor, vamos encerrar nossa aula. Eu tenho aula agora com o pessoal de penal. Bom dia para vocês. Teremos aí, eu vou encaminhar mais uma vez por escrito para a líder, mas de antemão já adiantei aí o que vai cair. E até a nossa próxima aula, na semana que vem. Deus te abençoe, professor. Vamos lá.